Alguém aceita um cafezinho? Estamos de volta, continuando o raciocínio desse vídeo que está aí em cima. Nós vimos falando da Intendência das Minas. O que era a Intendência das Minas? Um órgão criado no início do processo de mineração que se vinculava diretamente a Lisboa, se vinculava diretamente à capital. Tá? Bom, como nós falamos, a Intendência das Minas tinha duas funções, uma de distribuir terras, outra a de cobrar impostos. E é sobre os impostos, os tributos que incidem sobre a mineração e sobre os moradores de Minas Gerais que nós vamos falar agora. Tá? Esse é um capítulo muito complexo, muito detalhado da história do Brasil. Tá? Mas os vestibulares eles cobram isso de uma forma bem resumida, bem sintética. Então o que vocês precisam saber? Primeiro, logo no início, quando se institui o sistema de cobrança de impostos, ou seja, quando é criada a Intendência das Minas, ficou instituído o quinto, que já era previsto lá atrás no Foral, quando se criou as capitanias hereditárias em 1534, ou seja, quase 200 anos depois. Então é aquele quinto, tá, que vai ser o primeiro modelo de cobrança de impostos, o primeiro modelo de legislação tributária no Brasil das Minas Gerais. Sobre o quinto e sobre esses primeiros anos de mineração, tá? Então, quando eu falo primeiros anos, eu estou falando das duas primeiras décadas até 1720. O que vocês têm que saber são três coisas. Primeira coisa que pode ser cobrado no vestibular é: o quinto nem sempre era 20%. Ah, mas um quinto equivale a 20%, não importa, isso aqui não é matemática. Tá? Isso aqui é legislação e é legislação portuguesa. Então, às vezes, legislação portuguesa, às vezes o quinto valia um sexto. O que eu quero dizer com isso é: nem sempre o valor previsto de cobrança do imposto que chamava quinto, originalmente era 20%, por isso chamava quinto, mas nem sempre vão ser esses 20%. Isso pode aparecer numa alternativa de questão, tá? Então vocês têm que ficar atentos a isso. Tá? Ah, tá falando aqui que nem sempre é, mas sempre é não é sempre. Só isso que vocês têm que saber. Segunda coisa é a seguinte: num primeiro momento, há um modelo, esse modelo vai se repetir depois, a partir de 1750, mas nos primeiros 20 anos, quem cobra esse quinto não é o governo terceiriza a cobrança. Então vai surgir uma figura muito importante na colonização brasileira, que é importante no começo do século XVIII, depois vai voltar a ser importante lá na segunda metade do século, que é o contratador. O contratador é uma pessoa privada que faz um contrato com o governo, de que ele vai arrecadar os tributos e vai repassar um valor fixo para o governo. Tudo que ele conseguir arrecadar acima desse valor é lucro para ele. Tá? Então, esse contratador, ele se torna uma figura assim, ele é o cobrador de impostos. Tá? Só que ele tem lucro cobrando impostos. Bom, essa taxa fixa que ele tem que repassar para o Estado, essa é a próxima coisa que vocês têm que saber, a terceira coisa. Ela é chamada de finta. Tá? Então pode aparecer uma questão do vestibular falando: o que é finta? Finta é a cota anual. Tá? O contratador ele assina um acordo com o governo que ele vai arrecadar impostos dentro da comarca. Tá? Então cada comarca tem um contratador. O contratador arrecada os impostos e repassa para o governo um valor fixo que é a finta. O problema disso é que, se por um lado, quando ele ultrapassa a finta, ele tem lucro, por outro lado, se ele não alcançar a finta, ele fica devendo do bolso dele para o governo. Tá? Isso aí, principalmente mais tarde, no período de declínio da mineração, isso aí vai causar problemas, porque nós vamos ter um monte de contratador por aí com dívidas altíssimas com o governo. Tá? Então, quem aí está pensando em Confidência Mineira está pensando certíssimo. Tudo bem? Mas vamos voltar. Então, nos 20 primeiros anos, o que nós temos que saber? É instituído o quinto. O quinto nem sempre era 20%. Segundo, a cobrança era feita pelos contratadores e eles deviam atingir uma cota anual que era a finta. Tudo bem? Bom, nesses 20 primeiros anos, o governo ele percebeu indícios muito fortes de sonegação de impostos. Tinha muita gente que não declarava a quantidade correta do que havia arrecadado. Tá? Isso aí, obviamente, vai provocar uma reação do Estado. Que reação é essa?
a criação de casas de fundição. Casa de fundição já existia, afinal de contas, o governo ele precisava de fazer circular moedas que tinham selo real, etc. Então, quando aparece em questões de vestibular sobre a criação das casas de fundição, lá em 1719 foi feita uma lei dizendo que não está sendo inventado ali as casas de fundição. Tá? O sistema não está sendo criado, ele já existia antes. O que vai acontecer pela lei de 1719, que começa a valer em 1720, é que, a partir de agora, novas casas de fundição vão ser criadas. Então, toda cidade de Minas passa a ter uma casa de fundição. Tá? O que é a casa de fundição? Na prática, mais ou menos o que vai ser depois a Casa da Moeda. Tá? Hoje é um papel que é do Banco Central. O que é essa Casa da Moeda? É uma fábrica de dinheiro. Tá? Então, qual que era a finalidade da casa de fundição? Você lá na sua cidade extraiu uma quantidade X de ouro em pó ou em pepita. O que você tem que fazer? Você tem que imediatamente levar esse ouro até um órgão do governo, que é a Casa de Fundição, que é regido pela Intendência das Minas. A Casa de Fundição vai recolher o seu ouro, vai limpar, tirar as impurezas, vai ver quanto de verdade que tem de ouro, vai pesar aquilo ali. Então você tem, por exemplo, 1 quilo de ouro ali, ótimo, quanto que é imposto? É 20%? Então tá, dá aqui meus 20%, toma seus 80%. Mas como que você recebe esses 80%? Em lingotes de ouro com selo real. Tá? Então agora, a partir de 1720, se você for pego em flagrante comercializando portando qualquer quantidade de ouro em pó ou em pepitas, você é indiciado, pode ser preso e paga uma multa altíssima. Tá? Você é considerado criminoso, é crime de lesa majestade e crime de sonegação fiscal. Então isso obviamente vai assim, arrebentar principalmente com os contratadores. Tá? Porque se agora o imposto passa a ser recolhido diretamente nas casas de fundição, o contratador que tem um contrato com o governo, ele perde a finalidade dele. Tá? Então, com os contratadores à frente e diversas outras pessoas que acham uma péssima ideia, um mecanismo que te impede de sonegar impostos, esses caras vão se revoltar. Então nós vamos ter, lá na frente a gente vai ver isso, a sedição de Vila Rica. Mas fato é que a partir de 1720 muda a legislação tributária de Minas Gerais em função das casas de fundição. O que muda? O tributo passa a ser pago imediatamente na hora de transformar o ouro em pó ou em pepita em moeda oficial com selo real. Ok?